Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Dane-se o que está acontecendo, você inventou a coisa, agora você segura a onda, vai! Com medo mesmo, mas vai! Vai fazer o quê? Você vai parar e vai, que nem às vezes a gente brinca, né? Pinta de verde e fica lá no mato, faz o quê? Nem pinta de verde, né? Aquelas brincadeiras, mas essa coisa da gente superar os nossos limites, né? E aí você vê que daí você fala assim, eu não vou conseguir, e aí você acorda de manhã com gás, né? E aí você vai, caminha, e aí chega no final do dia você tá exausto, mas você vai, porque você tem, eu me propus, eu vou fazer. Então quando a gente se propõe e a gente tem um propósito, tudo bem que eu falo para as pessoas, né, o foco não é realmente a chegada, e você trouxe isso bastante, né, a gente precisa ter grandes objetivos. Então o nosso mestre da Sá Pequena, ele fala, né, sonhe alto. Né? E aí tem um amigo meu que fala, comece pequeno e haja rápido. E é muito forte, ele é um parceirão, uma figura muito incrível, mas assim, você tem que jogar o seu sonho lá em cima. Se você joga o seu sonho aqui embaixo, né, você chega aqui e você vai falar, não, você já tá lá. Mas quando você tá no caminho, você vai entendendo o processo. Sim. E de repente quando você olha lá, legal, beleza, né? Mas quando você chega na compreensão, a gente tem até umas alusões, né, são 12 dias de viagem. E a lua mais linda para você ver, entre Kamakura e Kyoto, na época do Japão feudal, levava 12 dias de viagem. Quando você chegava lá, era exatamente o dia da lua mais bonito, o lugar mais bonito de você ver a lua, tal. Mas se você parar no 11º dia, você não consegue ver a lua. Então tem sempre uma alusão dessa coisa no momento que você está mais com dificuldade, você, dá uma levantada, você tinha que chegar lá no aeroporto. Mas nossa, você não sabia aí, e a sua energia foi aquilo tudo. E esse momento, nesse ano, eu passei por uma situação muito difícil aqui. Eu não sabia se eu ficava, se eu saía, eu fiz um trabalho que foi um caos, me consumiu tudo que eu tinha de energia, porque eu queria ajudar a fazer e tal, e eu tava assim, com pouco trabalho, com pouco recurso financeiro e muito trabalho. E aí eu não conseguia dar conta daqui, não conseguia dar conta de lá, não conseguia fazer, e aí muitos conflitos. E eu discutindo comigo se eu ficava aqui ou se eu ia embora como artista fazer coisas, chega, não vou ficar fazendo esses negócios. E eu estava muito triste, porque o meu propósito não estava conectado, não estava se fluindo. Tinha alguma coisa que estava me travando, eu não conseguia fazer nada acontecer do jeito que era. Eu já não conseguia fazer as coisas aqui fluírem da forma com que a gente se propôs, e aí era tudo muito sofrimento. Eu estava na minha casa, não me sentindo em casa. E aí eu fazia os trabalhos, fazia as coisas, e a coisa parecia que não andava. E aí foi muito incrível, porque eu estava muito triste, estava muito angustiada, estava sentindo assim, eu não dava conta, né? Eu fazia as coisas, por mais que eu começasse, vamos, sempre aquela animação, parecia que você estava sempre ali, nossa, não dá. E exaurida emocionalmente, cansada fisicamente, aquela coisa. E aí eu estava fazendo muito daimoku para saber o que eu faço, que caminho que eu trilho, qual que é o caminho, por onde que eu tenho que ir. Eu preciso de luz, eu preciso de energia, eu preciso de alguma coisa que me dê uma luz. E aí foi muito incrível, por quê? Porque eu fui no correio para fazer uma outra coisa. E aí a menina do correio virou pra minha cara e falou assim, tem uma coisa que chegou pra você. Chegou pra mim porque eu não tava esperando, então eu não fui lá porque tava esperando. Eu fui lá pra fazer uma coisa e ela que me falou, nossa, tá aqui, tem uma coisa pra você. Eu não tinha te falado, né? Não tinha falado nada, a gente nem tinha te falado nem nada. De repente eu pego, cara, ó, me arrepia.
E eu vi que era seu. Engoli a seco e falei, cara, da onde que foi? Você nunca tinha me mandado nada. Sim. E aí, na mesma hora, eu abri e vi um coisinho de geladeira. É meu também. Ah, eu enviei pra você? Você mandou pra mim. É, do Nepal. Acho que eu comprei 2, então. Então, tem um que fica lá no meu quarto. E esse? Gente, não é comum, na verdade, assim, não era comum ver. E eu também não sabia muito bem qual era a relação. Eu já tinha visto esse símbolo, mas não tinha me ligado muito nele, porque a gente tem o bronze e tal, não tem muitos símbolos e tal, aquela coisa toda. Eu também sou meio, mas eu vi, e ele foi assim uma coisa de louco, né? Foi assim uma conexão na mesma hora, assim, parece assim, quando abre um portal, foi um portal. Eu falava, gente, no meio da dança toda, no meio dessas histórias todas dele, ele parou para me mandar isso. Então foi uma coisa de me sentir importante de novo naquele momento. Nossa, e aí tinha sido um dia... Esmaguei, coitadinho. Naquele dia eu tinha feito uma oração do tipo assim, chega, não aguento mais. Alguma coisa tem que acontecer e eu tenho que ter um caminho. Um caminho. Como várias vezes na minha vida, eu me tornei artista e escultora exatamente por conta do caminho. E aí, foi muito louco porque eu olhava e falava, não, eu preciso falar com ele, mas eu preciso olhar para ele. Eu não precisava falar, né? Então acho que eu tirei uma foto e tal, não sei o que, mandei e falei, cara, eu preciso falar com você. E aí foi muito legal, porque a gente fez uma videochamada à noite. E aí eu, né, o que tá acontecendo, o que foi, onde tá, mas que é isso, e aí ele começou a falar que tava no Peru, você tava já em Cusco, fazendo um trabalho, e aí você falou assim, isso aqui é tudo você tem que estar aqui. Eu tenho mesmo, falei pra você, eu tenho mesmo, tá aí. Nossa. E eu sem R$1, né, que eu tava. Naquele momento eu tava assim, tudo zoado. E aí ele falou, aí você falou, por que você não vem pra cá? Mas isso aqui tem tudo a ver com você. Eu falei, eu vou. Eu falei assim, eu vou. Acho que eu vou. E aí você falou, vem. Aí eu falei, nossa, ia ser lindo fazer uma exposição aí, né? Porque tem tudo a ver, eu quero conhecer os lugares, eu tô querendo conhecer os caminhos e não sei o quê. Caminhos e caminhos e caminhos. Aí você vira pra mim e fala assim, pera um pouquinho. Você falou assim, pera um pouquinho. O que você vai fazer do dia tal ao dia tal? É que eu sou bem rápido nas viagens. Se você vai cuidar, você já tá com uma viagem pra todo mundo comigo, assim. Assim. E foi assim. Aí ele virou e falou assim, não, dia tal, dia tal. Não tem nada assim muito sério, não. Então, você pode vir pra cá? Claro que eu posso. Eu falei assim, acho que eu vou. Então, peraí, então tá bom, daqui a pouquinho a gente se fala. Então desligou, a gente desligou, falou. Aí você falou, não, eu tenho uma história dele, mas eu vou te contar só aqui. Sim. Falei, tá bom. Nossa, tá bom, mas eu já não viajava há muitos anos. Eu tava naquele momento do tipo, o que eu faço? Se eu continuo aqui, eu vou embora, eu faço, fecho, brincadeira, nada. E era um momento crucial. E querendo ver essa coisa da minha arte, de ter conexões e tal, mas era aquela coisa, eu não sabia o que, não tinha tempo, não tinha dinheiro, não tinha coisa, eu tinha tirado o passaporte, mas... E aí ele vira pra minha cara e fala assim, 2 minutos depois, que a gente desligou, depois de hora conversando, e fala assim, me dá o número do seu passaporte que eu já vou emitir a passagem. Eu já consegui aqui, você vai fazer a sua exposição aqui, já tem um lugar, já vi, já agilizei. Oi? Oi? Não, é assim mesmo? Tá bom, peraí. Peguei o passaporte e 1 mês depois eu tava pegando o voo pra ir pra Cusco pra te encontrar. Pra entender o que era isso. E aí você vai me dizer que os caminhos que a gente trilha, eles não têm uma conexão? Mas não tem condição. Então, é por isso que a ideia da gente compartilhar a vida e estar aqui agora conversando e não perder essa oportunidade de conversar e de compartilhar com vocês é que, cara, o caminho, a caminhada da gente, ela é mágica.
Então, quando eu falo que a gente tem, ou você gruda na dificuldade ou na alegria e segue, porque aí você vai seguir na angústia, tá ruim. Mas eu não preciso grudar no que tá ruim. Tá ruim, não vai mudar assim tão cedo às vezes muda assim, ó, vira chave. E eu, no meio do caos, podia falar, não dá, não vou poder, não tem, já arrumar alguma coisa. Mas naquela hora, não tinha nada que me impedisse. E aí me trouxe de volta exatamente toda a minha essência, que era nada me impede. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Quando a gente quer alguma coisa, a gente arruma um jeito. E aí o universo me trouxe você para me tirar de uma zona desconfortável, que não era uma zona de conforto, era uma zona de conforto desconfortável, que eu estava saindo de mim, eu estava perdendo o meu caminho, da liberdade, sabe, tem dificuldade? Todo mundo tem dificuldade. Quantas coisas você mostrou aí na sua jornada que foram difíceis? E nem por isso você parou e estagnou. Não. Você virou e falou, usou isso como um trampolim. Cara, eu vou dar um jeito, eu sei lá o que vai acontecer, mas eu vou. Continua caminhando. E é isso que muitas vezes faz com que as pessoas que até estão ouvindo, elas às vezes se percam também. E todo mundo tem essa possibilidade. Mas quando nós temos amigos, quando nós percebemos que a felicidade ela só é real quando compartilhada, e não adianta a gente imaginar que eu vou ser totalmente e plenamente feliz vendo aquelas pessoas que estão ao nosso redor infelizes também. Porque você tem um monte de gente, às vezes, passando, né? A humanidade. Então, assim, a gente tem muitas coisas a fazer na nossa vida. A gente impacta positiva e negativamente todas as pessoas. Eu vou querer impactar de que forma? Negativamente ou positivamente? Então a gente tem o sol dentro da gente. Naquele momento você iluminou o meu caminho. Da mesma forma que em outro momento eu iluminei o teu. E assim a gente vai fazendo. E esse lugar onde a gente está, o chacoalhe, as ações aqui, o receber um café da manhã gostoso, o ter a oportunidade de ter nessa sala os indígenas que estão se fortalecendo, as comunidades caiçaras, as comunidades tradicionais, a minha arte de fazer, de transformar a argila em uma escultura, tudo impacta. E aí, nós lá, 10 dias no Peru, caminhando. Literalmente caminhando. Gente, eu acho que eu não... Fazia muitos anos que eu não caminhava tanto. Eu até falei antes, legal, treine. Você tem um mês para treinar. Foi. Que aqui vou pegar e eu fiz academia, fiz caminhadas, os cachorros levam todo dia e eu consegui. E ainda tem a outra história do cavalo, né? Mas, enfim... Eu acho assim que é muita história, é muita força, é muito carinho, muito amor, muita inspiração, né? Porque vale a pena a gente se provocar. E as pessoas que estão ao nosso redor, é muito importante a gente observar. Né? Que a gente pode construir coisas novas, coisas diferentes. E eu acho que essa viagem para o Peru que nós fizemos, ela foi um divisor de águas na minha vida, como alguns marcos que eu tive. Por isso nós estamos aqui hoje novamente, nesse caminho, e vocês estão aqui. E assim, com essa energia diferenciada, e a gente está aqui com uma equipe legal, a gente está fazendo um monte de coisas legais, e eu estou me sentindo viva de novo. Né? Um ano depois, você está aqui para passar alguns dias. Era para a gente ter se encontrado um pouco antes, não deu, teve isso, teve aquilo, mas você não desistiu de mim. Né? E da mesma forma que eu não desisti nem de mim, e nem de todas as pessoas que chegam aqui, que a gente dá a oportunidade para elas vivenciarem experiências, para que elas virem a chave nas vidas delas. Da mesma forma com que você esteve aqui no momento, e que você estava aí tentando despertar para o que fazer, eu sei que nesse momento é o meu papel, de estar aqui recebendo as pessoas, para poder fazer com que o caminho delas, a jornada delas, possa ter provocações. Né? Eu acho que aqui é mais um local de provocação, de chacoalhar mesmo, de chacoalhar para ver, cara, e aí? Como é que é? Qual que é o caminho? Porque a gente tem um leque de diálogos, de coisas de tal para fazer, e que acaba provocando. E também o silenciar.
um acalmar, porque é paz e tranquilidade. Que nem você, eu estava preocupada que agora ele está aqui, está com uma figura linda que está ali do lado, linda, maravilhosa, e está num outro ritmo, numa outra proposta, numa outra, né, hoje é hóspede, que está viajando, que está curtindo, que está fazendo, que está trabalhando, que está entregando coisas muito lindas, que está caminhando. Mas e os caminhos? Quais são os caminhos que a gente opta? Porque, como você falou, é muito linda essa coisa, tudo bem, eu não preciso chegar lá naquele ponto, porque o caminho já me mostrou o que eu queria, né? Mas é essa coisa que é legal, mas pelo menos você colocou um ponto, né? E é esse o grande lance. As pessoas muitas vezes elas não colocam pontos para ir. Aonde eu quero chegar? E a organização, o planejamento, a direção para você chegar, porque o mínimo que você tem um planejamento. E aí você foi fazendo, mas você sabia que você podia fazer. E aí, de repente, num planejamento que você faz, opa, peraí que eu não vou chegar. Mas o que eu vou fazer? Então você sofre mais. Hoje, eu tenho certeza que você, pelo fato de passar por essas circunstâncias, você se planeja um pouco mais, tanto que você fala, não, agora eu fico 6 meses num lugar, agora eu tenho mais uma presença. Naquele momento eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. Você já vivenciou isso. Você sabe que é muito mais gostoso. Agora eu respiro, eu passo, trabalho, conheço, vivencio mais no lugar onde eu tô, né? Então é legal porque aí você veio pra cá e eu querendo louca viajar, fazer, vamos levar, fazer, e aí choveu. Nossa, ele pode sair. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, era tudo que eu precisava ficar quieto. E a gente também tem isso. A gente pode silenciar, a gente pode olhar pra dentro, que é uma coisa que eu sempre acabei fazendo aqui, né? Esse lugar é muito especial, Iguape, Amata e tal, por quê? Porque é olhar pra dentro. É o acalmar, é o relaxar, é o curtir, é o cuidar, né? Mas é o estar. E é o caminhar. Sim. E só depois de Peru, só depois de você ter me falado o quão foi importante, foi que aí eu entendi que o que eu estava sentindo lá naquele fim de mundo do Everest era algo real, sabe? Até então eu não tinha noção do que era. Só que aí eu percebi, uau, uma coisa que eu senti ali, que eu não falava com você há um montão de tempo, falei, tinha uma conexão que eu nem entendia. Eu só fui entender depois que a gente estava viajando no Peru. E foi no trem em direção a Machu Picchu que eu contei para você de onde veio a ideia de comprar isso para ti. Lembra, gente? A gente não tem bola de cristal. A gente não consegue saber o que o outro está pensando sobre a gente. E às vezes o que o outro está passando. Então, se a gente dialoga, se a gente usa esse poder que a gente tem do diálogo, do compartilhar, faz com que a gente desperte muitas coisas, tanto para a gente quanto para o outro. Então, faça isso mais, né? A gente provoca aí as pessoas a conversarem mais, assim, ó, olho no olho, né? Por quê? Porque tudo bem, a distância faz com que de vez em quando a gente se encontre virtualmente e isso já nos conecta. Mas às vezes tem pessoas que estão na nossa frente e a gente não está olhando, não está dando o valor, né? E quando está, então estejamos, né, aqui. Então assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração toda a oportunidade de estarmos juntos com vocês, compartilhando essas experiências, para a gente chacoalhar as nossas vidas e ver o que de tudo isso tem a ver comigo. Qual é o meu propósito? Por que a gente está compartilhando essas histórias com vocês aí? A gente está ganhando. Eu sempre falo que a gente está ganhando porque aqui é uma delícia essa coisa e todas as pessoas com quem eu compartilhei, os chacoalhos todos, eles são super divertidos. A gente está aqui sempre relembrando e deixando gravado na nossa história aí também para que a gente possa assistir em outro momento, rever, reviver. Porque cada vez que a gente conta, a gente revive, né? Então, assim, eu transbordar aqui de emoção, né? É aquela coisa, eu vivi aquele momento, né? E se a gente começar a falar da história do Peru, da viagem do Peru, vai mais 1 ou 2 programas aí, porque... Eu acho que poderia caber aí a história do cavalo. Do cavalo? Gente, o cavalo foi forte, cavalo, né? Da mesma forma com que ele falou da história do Nepal, né? Estar no Peru, para mim, foi uma coisa muito forte, né? Começou já forte desse jeito. E eu tinha feito todo um treinamento para poder estar lá, e ele sempre me provocando e tal. E eu falei, não, ele me provocou, eu vou fazer, eu vou conseguir caminhar.
por causa dos caminhos, buscando os caminhos de Biabiru, que hoje a gente entende que é o caminho da terra sem maldade, o caminho de Itapeporã. Mas lá eu não conseguia, né, ver ainda, e a gente tinha andado, feito mil e umas coisas, e era maravilhoso, nós estávamos em 3, né? O Alejandro, o Laio e eu. E cada hora eu chegava e falava, gente, tem certeza que eu estou aqui nesse lugar? Era muito louco ver, nossa, era tudo muito forte, tudo muito intenso, tudo muito chocante. E foi um momento de eu ter largado o celular, eu não estava nem aí para o que estava acontecendo aqui. Porque eu falei, eu deixei o povo aqui e falei, cara, vocês vão tocar e eu acredito em vocês e tchau. Que eu não conseguia fazer isso. E eu consegui. Você permitiu viver a experiência completa. Né? Exatamente, estar lá. Então eu vou estar no momento presente. Tanto que eu não tirei tantas fotos. Eu não conseguia ficar tirando foto, eu queria me ver. Né? Eu tenho fotos, tem vídeos e tal, não sei o quê, mas eu acabei não postava todo dia, não era uma coisa assim, né? E ele foi tão significativo, ele fez um vídeo da minha exposição lá em Machu Picchu que foi incrível, né? Que foi primeira artista do mundo que tem uma exposição dentro de Machu Picchu. Foi lindo. Dentro de uma das 7 maravilhas do mundo. É. Ela tem que fechar, cada maravilha do mundo tem que ter uma exposição. Pronto, eu acho que, olha, boa, aí a provocação foi boa, vamos lá. México tem, né? México, o México é a próxima viagem, né? Com o Zé do Boné. Nós precisamos de organizar isso aí. Mas, e aí foi muito louco, porque tudo foi muito intenso, né? Todos os lugares foram muito intensos, tudo que a gente vivenciou foi muito intenso. E eu ficava, às vezes, querendo até me beliscar pra ver se era verdade, né? Assim, aquela coisa da gente estar vivendo e tal. E a gente caminhou, fez, comeu, e, né? Cada hora tava num lugar lindo e tal. E aí, mas o corpo vai cobrando, né? Vai ficando pesado também, né? E tal. E aí ele disse que a gente só ia num outro lugar se depois daquele que a gente passasse, que era 15 quilômetros que a gente ia ter percorrido. É que lá tem 2 que são bem famosos. Um é o Salcantay, que é uma montanha de neve, que é perto de Machu Picchu. Porém, você tem que subir uma subida muito intensa. É muito difícil. Então eu falei pra ela, ó, esse aqui é incrível, mas a gente só vai nesse dependendo de como você esteja nesse outro. Que o outro também é uma coisa linda, que se chama das 7 Lagoas. Que são 7 lagoas, uma do lado da outra, no meio de montanhas com neve. E a única coisa que tem antes dessas 7 lagoas é um pequeno povoadozinho entre montanhas, que das montanhas baixam águas termais, águas quentes. Então, povoado isolado no meio do nada, dorme nesse lugar que é um frio imenso e assim que amanhece, começa esse trek pelas 7 lagoas. E aí, eu entendi porque nós chegamos à noite. E a gente foi tomar banho de gente na piscina, ao ar livre, no meio do gelo. O incrível é isso, por isso que eu amo lá. Porque você tá num lugar extremamente frio, porém aquela água quente daquelas piscinas naturais. É uma delícia, é uma loucura. E aí depois você toma um banho de água gelada nas águas do degelo, uma coisa de louco. Que aí a gente tá dentro das piscinas de água quente, no meio das montanhas. Aí a gente sai das piscinas, vai para uma cachoeirinha de água fria para dar o choque térmico e depois volta para água quente. É. E aí foi muito louco. Eu falei, esse aqui é o lugar que eu mais gosto, porque a visão é mais legal. Só que a gente chegou à noite e não dava pra ver nada. Não sabia o que era. Aí de manhã cedinho, quando eu acordo, eu abro a janela assim. Aí eu entendi o que era a visão. Porque eram umas cadeias montanhosas cheias de neve. E aquilo é uma loucura, né? Pra gente brasileiro, aquilo lá é uma coisa de louco, né? A primeira vez que eu tinha visto daquele jeito, aquelas montanhas, aquela coisa e tal. A outra você vê neve ainda mais de perto. A outra que era mais que a gente não foi. Bom, mas aí foi muito legal, porque a gente acordou e tal, isso aqui, e eu vi um monte de turista chegando e tal, e aí tinha um monte de cavalo. E tinha um povo que subia de cavalo. Não, nós vamos a pé, trek, tá. Não, porque é o seguinte, como faz muito frio, se você vai sentar no cavalo, você pode congelar de frio. Então, caminhar às vezes é até melhor do que você ir de cavalo. Porque de cavalo, seu corpo vai estar parado, você não vai estar esquentando por si próprio. Pois é, e eu também já não tinha mais grana também, então e aí eu tinha dinheiros, e eles lá no dinheirinho e tal também, tinham as moedas e tal. Eu falei, não, vou de cavalo, imagina, nós vamos a pé, vamos caminhar, vamos lá, porque eu já estava bem cansada. Mas é aquela coisa do caminhar e vamos lá, né? Aí foi subindo, e eles lá, os dois, né? E eu lá, lenta. Chegou uma hora que eu falava, cara, como é que eu vou fazer para eles não perderem esse passeio? Mas eu acho que eu não vou aguentar. Não, mas eu vou aguentar. Aquela coisa.
eu tenho que aguentar, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. E eu já tava no meu, nossa, arregaço. Agora ele falando, eu me senti naquele momento que você foi falando que você estava chegando, eu tenho que chegar no aeroporto. Uhum. Eu olhava e falava assim, eu tenho que chegar no aeroporto, eu tenho que chegar lá, mas eu não consigo. Aí, e eu falava assim, eu não tinha grana pro cavalo, mas tinha lá um tanto, a gente... De repente, o Alejandro que ele subia, né? Sumia, né? Lá assim. Daqui a pouco ele para ali, então eu vejo assim, porque às vezes eu via um cavalo indo sozinho, né? Deve ser com os povos que ficam no meio do caminho e aquelas coisas. Aí o Alejandro assim, esse cavalo tá livre, você não quer pegar ele? Eu falei, não, quanto custa? Aí eu falei, sei lá, uns 100 soles. Só tenho 50. Então, não, 50 não sei o quê, Não, eu não preciso de cavalo, não, eu vou. Duas coisas, por quê? Não era só o dinheiro, é que era, acho que a segunda vez que eu andava a cavalo eu tinha pânico de cavalo. Mas aí eu olhei e falei, cara, mas o cavalo vai me propiciar eu chegar, porque eu disse que eu ia chegar. Então, diferente daquele movimento, né? Eu não sabia direito como que era, mas eu precisava chegar. E aí o que aconteceu, gente? Foi muito louco, porque aí o cara aceitou o que eu tinha de dinheiro pra ir. Voltar, eu falei, não, todo santo ajuda pra descer. Tudo bem, vou rolando, mas tudo bem. Eu subi naquele cavalo e eu ficava... Ele falava, para! E o cara falava, para, mas eu tava em pânico, eu tava, bonitinho, E vai, mas aí eu grudei naquele cavalo. Eu grudei nele e eu só agradecia aquele cavalo. E eu agradecia, e ficava fazendo carinho. E aí foi quase 1h30, sei lá, com o cavalo. E esses daqui ficaram atrás dele. Foi indo rápido, subindo o cavalo. E passava e descia, subia. Eu falei, cara, eu nunca ia chegar nesse lugar, nunca. Não, eu já vendo e vem do meu estado. E eu olhava aquele cavalo e eu chorava compulsivamente. E eu só agradecia. Até que ele falou, chegamos. Quando eu desci, eu até tenho um vídeo, eu vou achar esse vídeo. Eu desci, eu chorava e eu agradecia o cavalo, eu abraçava ele, fazia carinho e falava, me perdoe de ter feito você caminhar comigo em cima, vim aqui. E aí eu agradecia. E eu ficava lá e o cara acho que nem entendia nada. E aí eu disse assim, cara, às vezes quando você tá no seu limite, se você se permite, alguém te ajuda a chegar no seu destino. E aquele cavalo me ajudou a chegar no meu destino, né? E hoje a gente está aqui com uma nova proposta, com uma coisa muito linda e tal. Nesse ano inteiro, muitas coisas aconteceram. Eu acabei fazendo mais 2 expedições. Foi toda uma coisa, um movimento se deu muito em função daquele caminho. Então, saber que muitas pessoas passaram por ali, os povos originários, eles caminharam pela América toda. E caminhavam, porque o barato é o caminho. É o vivenciar essas experiências quando a gente se permite. Então, estar aqui hoje, compartilhando com vocês essa experiência, para mim é muito significativo. Né? Então, eu agradeço demais você sempre me provocar. Né? Então, como a gente já falou, né? Não sei se a gente, em outras existências, o que a gente tem de relações de carinho, de vidas passadas, de onde, mas a gente tem uma história muito especial. Então eu quero agradecer a oportunidade de receber você de novo aqui, né, de a gente estar junto eternamente, e de você, de nos ouvir, de nos ver, de, né, compartilhar um pouquinho junto com a gente dessas emoções e não esquecer que o caminho, a gente faz caminho, né? Gratidão. E você, aí, quem é que você está impactando na sua vida? Quem é que você deixa impactar a sua vida? Então, pense nos seus caminhos, pense na sua jornada como algo lindo e maravilhoso, independente das circunstâncias que você passe, tá bom? É isso aí. Tchau. Tchau. Tirei a história do cavalo, né? Eu tiro a história do cavalo, que ela tá vendo de novo, ela me emociona e é muito forte. Nossa, e a gente teve 500 mil coisas lá, né? Muitas coisas maravilhosas, assim, que são impressionantes. Bom, é isso. Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada. É a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar.
com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.